para nós dar início ao nosso primeiro encontro do ano. Esse ano nós vamos estudar o que é considerado o maior e principal livro do Olavo, Jardim das Aflições, né? Eu e o Vinícius vamos fazer as palavras iniciais, uma apresentação inicial, porque não tem muito, a gente nessa parte do livro, nós não entramos no livro propriamente dito, como vocês perceberam, a introdução é mais um aquecimento, né? O Olavo contando um pouco o motivo do livro. Então hoje é mais um aquecimento, um início de volta às nossas atividades e conversar um pouco sobre essa introdução. E o capítulo 1. Eu e o Vinícius vamos fazer essa apresentação inicial, aí depois a gente vai, eu junto também, né? A partir das anotações de vocês, dos comentários, a gente vai conversando que vocês tomaram nota dessa parte. Eu gostaria de pontuar algumas coisas antes de entrar no livro mesmo. O Jardim das Aflições foi publicado em 95, mas o Olavo escreveu ele, pelo menos o núcleo dele, que é sobre Epicuro e Marx, naquela fatídica noite de maio de 1990, né? Que após a participação dele no evento lá no MASP, ele chega em casa, não consegue dormir, começa a ter mal-estar físico e salta da cama e vai para o escritório. E naquela madrugada ele deve ter escrito umas 100 páginas mais ou menos, né? Depois, claro, na publicação ele deu uma refinada, né? Para sair no livro, mas a parte de Epicuro e a parte de Marx ele fez naquela noite, né, provocado por aquele profundo mal-estar que ele teve estando naquela palestra do José Américo Mota Peçanha. O texto ficou guardado na gaveta e ele foi dar um tratamento final, ampliar enormemente com os capítulos seguintes e publicar então em livro só em 95. Coisas importantes ocorreram na política brasileira de 1990 a 95. Notadamente o impeachment do Collor, sobre a bandeira da ética na política, e a própria campanha que foi tomando corpo, né, ou melhor, o slogan ética na política, que permeou toda a década de 90. Se a gente lembrar, a atuação da esquerda contra a FHC era muito permeada também por reivindicações, gritos de ética na política, que tem a sua matriz intelectual naquela palestra lá no MASP, lá que o Olavo participou, e a gente viu os frutos depois na esfera da política, na esfera da propaganda política ao longo dos anos seguintes. Esse livro aqui, o Olavo, ele considera uma parte de uma trilogia que começa com a Nova Era e a Revolução Cultural, que ele publicou em 94. Fruto também de coisas que ele já tinha escrito há pelo menos há uns 5, 6 anos ele já tinha trabalhado esse assunto. E veio cair em formato livre em 94, o Jardim das Aflições saiu em 95, e no ano seguinte, em 96, ele publicou o Imbecil Coletivo, que nada mais é do que uma gigantesca coletânea de artigos e ensaios sobre a decadência cultural, intelectual e acadêmica do Brasil, em particular. Embora no livro, no Imbecil Coletivo, ele trate também, faz análise de várias figuras da academia internacional, né? Muito prestigiados lá fora, também está presente lá. A gente vê que a decadência do Brasil é uma macaqueação da decadência que já estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Então o Olavo compreende como uma trilogia, né, e deixa claro que para tu entender um não precisa ter lido o outro, e eu concordo plenamente. Talvez seja até um excesso chamar de trilogia, um certo exagero, mas dá para se entender que é uma trilogia à medida que, como ele diz, né, esse aqui dá o sinal do alarma do problema, esse aqui situa no tempo, na história das ideias, o problema, e o Imbecil Coletivo retrata, né, ponto por ponto, com centenas de exemplos, como que essa decadência aconteceu de fato no Brasil, com, sei lá, mais de 100 exemplos baseados em cada artigo que compõe o livro, né. Aí a gente vê que a decadência é muito profunda, é muito grave, e algo tem que ser feito, e é o que o Olavo tem feito na vida dele, né? Que é restaurar a inteligência do Brasil. Restaurar a integridade intelectual, a integridade da inteligência,
para que possamos pensar minimamente de forma adequada, e aí então depois, se tudo der certo, tentar resolver os problemas de ordem política e de ordem econômica. Então esse é o trabalho do Olavo, como diz o Ricardo Costa nos hangouts dele, né? É um privilégio ser contemporâneo do Olavo, né? Porque é uma das mentes mais geniais do mundo em atividade. Então a gente é contemporâneo desse cara. E pegando aqui os anos 90, todos os anos 2000, e nós já estamos no fim de uma terceira década, que é a década de 2010, a gente vê que o Olavo vem cumprindo uma missão sacerdotal. A vida dele é essa. Muita coisa foi feita depois disso aqui. Isso aqui circulou num círculo bem pequeno de alunos e pessoas próximas dele, mas causou um estrondo enorme no meio acadêmico, né? Um professor da USP, logo em seguida do Imbecil Coletivo, falou: do Olavo de Carvalho não se fala. Então, já que não tem como reagir ao homem, já que não tem como mostrar que ele está errado, cabe a nós nem falar nele. Quanto menos se falar, quanto menos souberem da existência do Olavo, melhor para a vida acadêmica seguir o seu curso, né? Então, o Olavo depois disso passou a escrever para a imprensa, o Globo, Zero Hora, a Época, Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, e se tornou uma figura pública reconhecida no Brasil no início dos anos 2000. Em 2005 foi para os Estados Unidos. Ele já tinha atividade pedagógica dele aqui com o Seminário de Filosofia no Rio, São Paulo, em Porto Alegre teve também, em 2004. E depois, em 2009, final de 2009, ele começou o COF daí, né? Aí que perdura até hoje, que é o grande projeto pedagógico dele e também de maturidade, né? O COF, tudo isso aqui está presente no COF e ampliado, né? Então a gente vê como tem uma consistência, né? Inclusive junto com as dezenas e dezenas de apostilas de filosofia do Olavo, né? Então a obra do Olavo tem essa característica comum entre filósofos, entre genuínos filósofos, né? Que ela é espalhada, aleatória, né? Não tem, é uma palestra aqui, um livro ali, um artigo lá, um curso aqui, e ela vai se compondo, né? É uma espécie de mosaico que à medida que nós estudamos tudo isso, a gente começa a conectar e perceber, por exemplo, que aquele artigo que foi publicado em 2005, por exemplo, é uma extensão ou uma ramificação de um capítulo do Jardim das Aflições, por exemplo, ou de um trecho que tem uma base mais sólida no Jardim das Aflições. Ou então uma palestra, um curso, é um aprofundamento de algo que já estava aqui em outro livro. Então a gente começa a perceber todas essas conexões, né, no que dá para se chamar obra do Olavo de Carvalho. Ela tem esse caráter de mosaico que vai se compondo ao longo do tempo, de forma um tanto anárquica ou orgânica, se preferirmos chamar. O sentido do Jardim das Aflições. Então, é um livro denso, porém, eu diria, ao mesmo tempo fácil. Vai ter partes mais densas, mas aquele Olavo de Carvalho que a gente está acostumado a ver por aí está presente aqui. Por vezes o cara entra em gargalhadas em certas passagens do livro, né? Porque o próprio Olavo fala, o Olavo não tem um estilo acadêmico, né? Aquela rigidez acadêmica de escrever. Ele tem a pessoa dele ali de carne e osso, né? Nas palavras, na escrita. Então tem uma peculiaridade que é muito dele. E permeia o Jardim das Aflições toda essa vivacidade da pessoa do Olavo, além de ser um livro extremamente erudito e tudo mais, como vocês já sabem. Então o sentido da série, chamando de série, né, a Nova Era, o Jardim e o Imbecil, dito pelo próprio Olavo, é situar a cultura brasileira de hoje, anos 90 no caso, né, meados dos anos 90, no quadro maior da história das ideias do Ocidente. E é isso exatamente, situar o Brasil contemporâneo no eixo da história das ideias do Ocidente, que é o passeio do Jardim das Aflições. O livro inicia, né, dessa aparentemente fato menor, que é o Olavo lá na palestra do Mota Peçanha, aquele ciclo de palestras sobre ética.
que vai tratar na parte introdutória. O ciclo tratava da ética de Epicuro, e tinha aquele objetivo de falar sobre a história da ética no Ocidente. Todavia, só se falou de Epicuro, que Olavo diz sequer pode ser considerado um filósofo, né? O ciclo de ética não mencionou a ética aristotélica, platônica. Então, como que vai falar da ética na história do Ocidente, começando e concentrando em Epicuro? Olavo já achou muito estranho isso, né? Uma das causas do mal-estar que ele sentiu depois. E então, Olavo vai pegar e retomar toda a história das ideias para situar aquela palestra, aquele evento fatídico que aconteceu lá no MASP, uma plateia de umas 300, 400 pessoas, tinha um significado civilizacional muito maior do que uma mera palestra, né, cotidiana que a gente possa imaginar. E isso Olavo captou de forma dolorosa, como ele narra, né, dele sentir um mal-estar, inclusive, do que aquilo realmente significava. Aquilo não era apenas uma noite de palestra e que aquilo possivelmente teria consequências danosas. E ele também já identificou que aquilo já era um quadro de uma decadência muito perniciosa da inteligência brasileira. Daí surgiu o livro e todo esse passeio pela história das ideias, que depois no fim do livro ele vai fechar e dizer, bom, passamos pelas histórias das ideias, rastreamos a origem daquela tragédia acontecida no MASP, vemos que tem uma raiz histórica, filosófica e no campo das ideias, e cá estamos nós hoje, né, de volta ao MASP, no caso, de volta àquele ciclo, e o que tudo isso significa para nós e o que tudo isso pode implicar para a história do Brasil. Então tem um caráter profundamente profético. Hoje nós vemos com facilidade tudo isso, né? 6, 7 anos depois, o PT chega ao poder, ou melhor, chega ao governo, ao poder ele já estava, chega ao governo, 15 anos de PT no governo, vimos tudo isso acontecer, o que reveste esse livro de ainda mais relevância para a compreensão, né, do que se passou, do que aconteceu, e de que nós estamos diante de realmente de um gênio notável da inteligência, não só brasileira, mas do Ocidente. Então o livro faz um resgate, né, uma tomada de consciência do passado, no plano das ideias. Ou seja, conhecer o passado, mas o verdadeiro passado, não um passado caricato e não um passado distorcido. Conhecer esse passado verdadeiro é uma premissa e é fundamental para nós compreendermos o que está acontecendo nestas manifestações aparentemente inócuas que a gente pode ver numa aula de um professor, numa palestra, uma reportagem no jornal, uma reportagem na TV, um programa no Fantástico, e ver que aquilo não é um episódio isolado, né? Aquilo que a imprensa nos passa a superfície das manchetes dos jornais. Tem algo mais profundo por trás disso e com implicações de longo prazo. E quando nós fizemos um estudo sério disso aí, a gente começa a perceber essas coisas e não ficamos reféns do vai e vem do noticiário de revista e jornal, como muitos acabam sendo, né? O Jardim das Aflições recebeu inúmeros elogios, tanto do ponto de vista estritamente literário, de como a obra foi escrita e composta, que a gente está experimentando e percebendo isso, né? Maravilhosamente bem escrita, uma característica do Olavo, e também do caráter erudito, filosófico, ensaístico da obra, né? O conteúdo que está concentrado aí dentro. Como foi dito, o livro começa, né, de um evento menor, local, particular, da experiência vivida do Olavo, e depois volta na história do mundo e vai narrando toda a história do Ocidente no plano das ideias. E ele também tem uma estrutura que é um método que o filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos usava, que é o pentadialético, né, que é a possibilidade de você examinar um fato ou um ente a partir de 5 planos, 5 esferas, que é analisar esse fato, esse ente, como uma unidade, como parte de um todo do qual ele é elemento, como capítulo de uma série, como peça de um sistema e como parte do universo. E isso está presente ao longo do livro. Não está dito aqui, isso aqui, não está de forma explícita. A gente vai perceber à medida que nós temos consciência desse método pentadialético do Mário Ferreira dos Santos. Então, quer dizer, de cara,
Ele está pegando um evento menor, né, uma parte, que é a palestra do Mota Peçanha, e daquilo ele situa no quadro geral da história das ideias do Ocidente, como que aquilo significa, como aquilo é a consequência maldita de um fenômeno maldito profundamente maior e que permeou a história do Ocidente em boa medida. Então, quer dizer, a parte de um todo maior que você pode situar, posicionar ele na história do universo. Então, esse método pentadialético está presente no livro à medida que a gente vai lendo. É bom ter isso em vista, né? Essa estrutura do livro. Vinícius, gostaria de agregar mais alguma coisa? Sei que tu tem coisas interessantes para nos dizer também sobre isso. Tem uma aula de oratória agora, mas sucintamente, assim, que está para além e talvez anterior, na verdade, ao próprio livro. Eu não tenho esse dom de falar muito sobre alguns itens. O livro em si, a estrutura do livro em si, que o Olavo traz, é importante a gente trazer ele sempre para o grupo de estudo. Eu acho que isso com qualquer livro, a gente faz isso, na verdade. Trazer ele para a esfera da possibilidade de fazer uma dialética com ele. Porque é isso que a gente acaba tentando fazer, né? A gente pega o livro, lê e vai ver se alguma coisa assim, pô, isso aqui não está muito legal, né? Vamos ler outra coisa, às vezes o próprio crítico, né, da obra, para ver o que uma coisa pode estar despercebida. Por quê? O Olavo tem uma linguagem, uma escrita muito, muito poderosa, né? E às vezes a gente assim, engole coisa ali que tá, é isso aí, deixa quieto. É importante esse trabalho. Porque que às vezes tu não tem meio de refutar o troço, né? Tu vai engolir quieto, não adianta. Esse livro, eu peguei esse antes do encontro aqui, sei lá, um mês atrás, abri o livro e li ele todo. No final de semana eu peguei para ler o livro. A experiência é muito, muito boa, porque ela te dá a noção do todo do livro. Como o Tolentino coloca aqui no início, a ideia da Sinfonia dos Sibelius, né? Que até é a primeira Sinfonia dos Sibelius que está no filme do documentário Jardim das Aflições, que começa, né? Acho que é um oboé, se eu não me engano, um sinalzinho do oboé. E a estrutura do livro, ela segue mais ou menos uma analogia, assim, como é que eu vou explicar isso para vocês? Vocês escutam música clássica, assim, mais ou menos? Tranquilo. Vamos colocar uma música mais popular, assim, tipo, existe o refrão da música, né? E a música, conforme vai acontecendo, ela volta para o refrão, né? Ela volta para o refrão e sempre naquele círculo, né? Ela não tem uma espécie assim, se vocês forem escutar isso, né? Ela não tem uma espécie de subida, tá? Ela só anda em círculo. E a Sinfonia dos Sibelius, o que ela faz? Ela começa num suposto refrão, né? E ela vai subindo, anda um círculo, só que quando volta para o segundo refrão, entra uma quantidade de instrumentos a mais da sinfonia. E quando volta de novo no mesmo refrão, é maior aquilo. Vocês estão entendendo? Que linguagem musical erudito significa que está acrescentando personagens e ações, como se fosse um filme. A trama vai se completando. Exatamente. Então o livro tem essa peculiaridade de começar num negocinho assim, isso aqui, papá, o que tem a ver? Não tem nada a ver, deixa quieto. Não, peraí, isso aqui é outra coisa. E aí ele sobe. Ele vai subindo. Então a estrutura do livro dá esse senso de unidade numa espécie de uma estrutura de DNA, imagine assim. Só que ela vai se encontrando. O Olavo fala no Coffee, a questão filosófica sempre é isso. É o que ele tenta fazer no livro, e parece que, assim, fazendo uma analogia com a Sinfonia dos Sibelius que o Tolentino fez, dá para entender. Quem consegue ter esse ouvido da música, assim, consegue entender essa subida, assim, do livro. Isso é um ponto muito interessante. E, claro, se eu lesse esse livro sem
o comentário do Bruno eu não teria chegado nunca no Sibelius, porque só cheguei porque o cara falou aqui. Né? E o Bruno, ele tem uma formação poética fora do comum. Ele estudou na Europa, né, muitos anos, 30 anos, se eu não me engano, ele ficou fora do Brasil estudando. E na década de 80, 90, quando ele voltou para o Brasil, aquilo foi é o cara que apresenta o BBB lá, o Pedro Bial, anunciar que o Bruno Tolentino estava voltando para o Brasil. Era um acontecimento assim, a nível nacional e cultural, isso era uma coisa meio assim, sabe, Bruno Tolentino, cara. E só que isso tu pega as poesias mesmo do Bruno Tolentino para te entender uma linha daquele negócio, ele, nossa senhora, passa o mundo como ideia, aquele livro dele, eu li 2 páginas assim, abandonei. Esqueci, deixei lá. Preferi o Ulisses do James Joyce lá que eu tô lendo, que também é um nó desgraçado, cara. Mas enfim. Então, pelo prefácio aqui, se vocês leram o prefácio do Tolentino, vocês veem que o cara tem uma artimanha de linguagem assim, fora do comum, né? Inglês, francês, tem termos latinos, então tu fica assim, como é que eu vou refutar esse cara, né? Então, a intenção, talvez, inicial é trabalhar fazer a análise do livro baseado na própria teoria dos 4 discursos, né? A teoria dos 4 discursos, ela inicia... Deixa eu fazer porque isso aqui está no prefácio do livro, vou fazer um desenho aqui, porque é mais fácil de entender. Já leu o livro do Martin Herado, Legal como Ler Livros? Na introdução tem um texto do professor José Munir Nasser, que ele coloca esse método de análise do discurso, que é próprio do professor Olavo. Apesar de a academia não reconhecer, mas isso não tem importância. Ele não tem diploma. Quer dizer, ele ia tirar o diploma do... Ela não consegue para ganhar um diploma que a Shaolin tem, eu não quero. Um diploma assinado pela Shaolin, muito obrigado. Ele ia pegar o diploma do professor lá do Santos, lá. O cara morreu acho que uns 2 meses antes. Então a teoria dos 4 discursos do Olavo, ela é isso aí. Ela inicia numa linguagem poética, onde a gente poderia enquadrar o plano das ideias, a poética em si. Por Aristóteles era O imaginário. É a formação do imaginário, é o mundo da possibilidade. Tu está trabalhando com possibilidade, não quer dizer que aquilo seja verdadeiro ou falso, não é essa a questão. Então, sempre quando tu vai ler uma obra poética, poesia, ficção, tu nunca vai trabalhar, mas será que o cara está falando está certo ou está errado? Isso é outra coisa. Né? A leitura de um livro de poesia, romance, ficção, deve ser sempre utilizado aquela ideia do Coleridge, suspension of disbelief, suspensão da crença, né? Suspende a crença, né? Deixa que o livro te pegue, né? Depois, julgamento crítico é outra coisa. Tá? Se quer ser crítico literário, aí é outra coisa. O Olavo ele fala de ler um livro de romance, poesia, inclusive, é como um sonho acordado e dirigido. Sonho acordado. Sonho acordado. Você está acordado lendo o livro, mas você tem que se deixar dirigir como um sonho. Não tem que criticar o... Isso. Por exemplo, eu não vou ler Tolstói porque ele é um esquerdista, um comunista. Isso. Às vezes o cara escuta isso, né? Aquele grande comunista, ele era anarquista, ele era comunista, e aí não é bom. Claro. E quando ele fala em suspensão da crença, não é para ler o Código da Vinci e achar que aquilo é verdade. Isso. Isso é pura poética. Nesse caso do Tolstói, Jorge Amado também. Pura poética. Exatamente. É claro que a literatura, ela, em certos momentos da história, ela toma um viés totalmente ideológico. Isso é batata. Mas tu tem que absorver aquilo ali para te conseguir depois sair dela. Né? Porque sem esses critérios da imaginação, o Santo Agostinho falava um negócio assim, que é aquilo que não pode ser pensado, não pode ser conhecido. Isso é conhecido. Pode ser antes de criar alguma coisa, tu tem que imaginar ela. Tu tem que imaginar ela.
Tu não cria nada fora da imaginação. E a imaginação, ela tem um apelo de memória. Ela tem um apelo da memória, né? Se tu não tem a memória do negócio, é a mesma coisa que eu falar assim para vocês. Imagine agora um jacu. Quem já viu um jacu vai ter ele na memória ali fácil. Mas quem não viu? Quem não sabe o que é um jacu? Tá entendendo? São essas coisas. Tu não tem a imagem, tu não tem a figura na tua memória, né, o símbolo, e tu não consegue jogar para a imaginação e pensar aquilo. Então tu não, Leibniz falava isso, o negócio de ler ver várias figurinhas, tem aquela coisa toda lá, né? Tá. Linguagem poética. Quer dizer, quem entendeu Leibniz tem que conhecer um jacu. É mais ou menos isso, né? Entendi. Se não conhecer o jacu, tu está fora da realidade. Pode esquecer. Tá? Tá no mundo das ideias. Partindo daí da poesia, depois que tu... E essa é a formação, na verdade, que se propõe, né? Uma espécie de formação, praticamente. Se sobe para a retórica. A retórica vai trabalhar com uma questão de verossimilhança, né? Um discurso de um político é um discurso retórico, né? Porque ele está tentando fazer com que a plateia acredite nas coisas que ele está dizendo. Pode ser tudo falso, não interessa, né? O cara vai jogar o que ele tiver, né? Um discurso de um advogado, por exemplo, perante o tribunal, perante o juiz, é um discurso retórico. Retórico tem outra característica que é fazer com que o ouvinte tome uma posição. Exatamente. Tu é a favor ou contra, né? Exatamente. Porque tu tem que tomar tu tem que ter uma resposta. Tu sair do plano do imaginário e começar a entrar no plano da realidade. Exato. Para trazer ele como uma alternativa. Isso. Um primeiro caminho dentro da realidade. Isso, exatamente. Ele pode ser totalmente falso. E essa é a coisa interessante. Mas ele tem que ser colocado em julgamento. Exatamente, ele tem que ser colocado em julgamento. Uma observação, a retórica pode ser falsa, no sentido de os sofistas eram Claro. por possuir uma retórica falsa, mas retórica não significa o uso da palavra para o seu propósito de falseamento. Hoje em dia, falar em retórica acaba tendo até o caráter pejorativo, mas a retórica clássica ela era vinculada ao indivíduo, enfim, o trivium lá da educação clássica, do qual a retórica era parte, porque a retórica é um instrumento de expressão da tua vida. Sim. Para o rei quanto para o Paulo, obviamente, mas ela não tinha esse viés que pode entender que retórica é uma superficialidade para tu enganar os outros, para tu fazer com que os outros façam o que tu queira e tal. Ela tinha um significado muito mais ligado à vida. Começou a ser criado esse critério falso quando o cara tentava convencer a mulher de ir pescar, né? Qual é a linguagem? Sobre o problema do significado da retórica, na verdade, hoje em dia está tudo desvirtuado. Tá. Tudo está desvirtuado. A retórica é coisa de malandro, coisa de político malandro, mas o sentido original não é esse, né? Não, ela precisa, né? Se os termos foram inventados na época dos gregos, os gregos, para deixar aquela democracia deles em pé, eles precisavam disso. Tinham que ter. É a virtude da retórica. Claro. Mas a retórica ela é um passo para te conseguir chegar na certeza. Tu precisa da transformação desde a poética até o plano material puro. Exatamente. Então todo esse vácuo de espaço ele tem que ser cumprido por etapas. Nessa etapa que entra a retórica, depois a dialética, a apresentação do imaginário, a primeira parte da passagem de ideias por um começo de um plano de realidade. Daí depois ele vai explicar bem melhor a dialética, a discussão desses meios, e depois a certeza analítica. Não entender o processo final é uma coisa tão óbvia, que ela fica tão simples de entender quando tu chega no final, que tu pensa como que não usam isso todo dia. Como que como que isso não é como que essa não é a linha comum. E quando tu falou que a retórica ficou perdida, eu acho que a retórica continua certa. O que se perdeu foi a realidade. Então, nós saímos da poética, entramos na retórica e nós perdemos o resto. Não esqueceram de fazer a realidade, perderam o senso da realidade. A retórica continua funcionando. Se vocês forem ver isso numa sala de aula hoje, um professor deveria, pelo menos chegar na dialética. Mas aí tem
vários problemas aí no meio, né? Quando o cara não é um cabo eleitoral, aí tem várias coisas. Geralmente ele, às vezes ele não vai nem passar da poética, né? Ele não sabe nem do que ele está falando. Mas Acho que essa é a parte pior. O professor médio hoje, ele não sabe do que ele está falando. Ele pula. Conhece a própria ciência, conhece as bases fundamentais. Isso, exatamente. Ele tá, é um edifício na areia, pegar a parte bíblica. Ele está soltando palavras. Ele é papagaio. Ele é papagaio. Ele é papagaio. Posso pegar agora? Esse é um belo instrumento por um projeto. Nossa. Se eu tiver errado, eu cutucando. Não, que isso, cara. Faz espetáculo, cara. Nada mais é do que um liberal ultra-radical, né? Que vai levar o plano liberal a destruir as religiões e criar uma sociedade laica, e vai levar o laicismo ao extremo, que é o ateísmo, e a perseguição às religiões. E esse é um plano, então esse plano, obviamente, ele vai ter que atacar essas bases, que é a base do pensamento ocidental. Que é a capacidade imaginativa e a capacidade analítica, pegando os dois pontos. Exatamente. Batata. Tá. Subindo no próximo plano, nós teríamos a dialética, né? A dialética já vem a palavra de dois, né? Estabelece duas supostas teses e tenta enfrentar elas, duas ou mais, né? Por isso até o nome da pentadialética ou da decadialética, que é a análise mais profunda do professor Mário de Ferreira dos Santos, e é o sistema da filosofia concreta dele, na verdade, né? Trabalhar em 10 níveis. Aqui o Olavo se utilizou de 5. Tá? A dialética ela permite tantos quantos forem possíveis as opiniões dos sábios em circulação. Aí essa questão é importante porque o Olavo tirou isso aí do Aristóteles, né? O Aristóteles, para trabalhar a questão dialética, ele não perguntava pro amiguinho dele de clube de pôquer o que o cara achava de tal coisa na política, por exemplo. Ele ia perguntar para quem realmente sabia das coisas. É a velha história da opinião dos sábios, né? Uma análise dialética, ela tem que levar em conta isso, né? Vou pegar aqui, vou estudar um assunto, tá? Quem é que falou sobre isso? Autor tal. Tá. Eles falaram diretamente, os outros vêm falando já desses, né? São secundários. Então, isso aqui são meus autores principais, né? Olá, para fazer isso aqui, pegou o discurso materialista, né? Buscou as fontes dele, voltou na época do Epicuro e foi a partir dali desenvolvendo, né? Então, teve esse esforço dialético de vou pegar a opinião, teoricamente, dos sábios, né? E vou colocar elas à prova, né? E ele vem trazendo qual a opinião dele, a opinião dele e a opinião de outros escritores e tudo que acabaram ficando de fora até da palestra do Peçanha, né? Então, esse esforço dialético, ele é um pouco difícil de ser feito, principalmente de assuntos mais distantes cronologicamente, porque às vezes tu vai se deparar com outra língua de um livro, por exemplo. O livro está em grego. O que eu vou fazer? Quero continuar o assunto? Quero. E aí? Peço para alguém traduzir, eu traduzo, né? E vocês forem analisar, por exemplo, a história do Eric Voegelin, no livro Reflexões Autobiográficas, o esforço dele no sentido de realmente estudar a realidade passou por esses problemas, né? Quando ele queria estudar as religiões mais antigas, ele teve que ceder, estudar grego e hebraico, aramaico, ele estudou. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, então, esse esforço dialético é um esforço bem grande, no sentido de que, se eu tenho um problema para resolver, problema meu, sei lá, cada um tem um problema pessoal, ou vários para resolver, né? Então, essa espécie de forma de resolver o problema, cada um vai ter que fazer por si, né? E Deus por todos. Então, vocês veem que a estrutura do livro, da análise do Olavo, vem calcada, né, em cima do próprio Voegelin e mais cronologicamente anterior ao próprio Aristóteles, né, de quem o Olavo estudou praticamente tudo, né? Sabe
ele é um aristotélico crente, né? Então não tem muito o que se falar. Para talvez pegar alguma coisa a mais, teria que estudar Aristóteles, enfim, aí fica por conta de cada um, né? E a última camada do discurso ali seria o analítico, né? Ou apodítico, que o pessoal chama, que é o campo, supostamente o campo metafísico, talvez estaria dentro da analítica. As ciências deveriam, de uma forma geral, estar dentro daquela analítica, talvez a matemática se consiga colocar ali dentro, e as outras ciências daí aí é difícil tu colocar uma ciência humana, por exemplo, a filosofia, que é uma disciplina que não se consegue ter muitas certezas, né, dentro de uma analítica, porque a filosofia está sempre se renovando, né? As ciências sociais são assim, elas estão sempre se renovando, depende de fatos, depende da história. Então, analiticamente ali entraria muito pouca coisa, alguma coisa da matemática toda praticamente, questões de ordem de identidade, o ser e não ser, né? Oi? Não, do anterior. Shakespeare, o ser e não ser, mas tem um filósofo grego, Heráclito, né? Que tem a questão do aquilo que é e aquilo que não é. Uma coisa não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. O princípio de identidade é um princípio de identidade, né? Essa térmica vai ser térmica mesmo que tu diga que ela é uma garrafa ou que ela é um copo. É o campo da certeza. É o campo da certeza. Ela em si vai continuar sendo a térmica que ela aqui, entendeu? Mas eu quero que ela seja. Essa é todo o discurso moderno hoje. Não, mas eu quero que ela seja uma cadeira. Não, o pior é assim, e se não for uma térmica? A pessoa que o teu pensamento criou, isso é muito comum. Mas, isso não é uma térmica, é só a tua visão física, biológica, que enxerga isso. De repente isso aí é a questão. E aí nós vamos ter a ideologia de gênero. Isso que tem não é uma pica, isso aqui é outra coisa. Imagina, que 2 pontos. Não, cara, tu tem uma pica, mas tu pode fazer conta que não, de repente tu tem uma boa experiência e tal, pensa nisso. Ouse saber. 2 pontos, quando foi falado primeiro das figuras, que as figuras acabam trabalhando dentro da poética, são as figuras do campo real, do campo natural, certo? Tu cria a figura, tu conhece a figura, tu observa a figura e aí tu consegue criar a poética e a imaginação. Hoje, quando fala uma vaca, não vamos trabalhar com a vaca. Quando fala uma vaca, todo mundo sabe que é uma vaca, eu espero. E isso, tu tem a imaginação total dela porque tu viu ela na realidade, tu viu ela no campo da certeza. Então, o final do discurso analítico, ele consegue gerar uma nova poética, de certa forma. Ele acaba sendo o início. Ele forma uma nova imagem. O desenho é circular. É uma imagem. Ele volta, depois ele volta. Só que não é uma vaca. Isso, mas ela tem certeza que ela é uma vaca. É isso. Acho que ele fala isso, não sei se qual curso ele fala. Eu acho que seria enquanto na realidade vai seguir para cima cada vez mais abstrato. E o segundo ponto, nós estávamos falando das ciências, conseguimos fazer um homem amamentar. Então, a gente não pode, eu acho que eu estou sem certeza de nada, mas... Falou em dialética, e a dialética revolucionária, eu entendi da dialética revolucionária, como os comunistas trabalham, eles conseguem trabalhar com duas ideias, como exatamente mesmo uma cerceamento oposta à outra, mas o objetivo chega. Elas têm o mesmo objetivo final. Essa eu Teoria das dialética revolucionária, Hegel fala. Teoria das tesouras, mas aí não seria uma dialética, porque a dialética necessariamente ela precisa de um ponto contrário. Nem que tu não queira, tu tem que ter um ponto totalmente oposto para julgar bater os pontos e ver se um é verdadeiro. Ao momento que tu tem dois iguais,
que dois formam a concisão final da mesma forma, então ela não é uma dialética pura, porque ela já começa viciada no debate dela. Algo mais ou menos desse tipo, que é a estratégia das tesouras, no caso, que você estava falando ali. Eu ia agregar falando o seguinte, a dialética aristotélica que o Vinícius está expondo é bem distinto da dialética revolucionária marxista, porque o Marx parte do princípio que a evolução histórica é uma evolução em luta de classes, de conflito. Esta é a dialética do Hegel, portanto, não é uma dialética instrumental da inteligência, é uma certeza que a história anda e evolui num conflito, que eles chamam de luta de classes, o ser feudal com o vassalo, e assim por diante, vindo até na época dele que era o capitalista contra o trabalhador. E esse conflito, essa tensão dialética, na linguagem de Marx, era o motor da história, que ia culminar numa síntese final, que era o socialismo, um mundo mais sem classes, portanto sem conflitos. E aí o paraíso socialista é o comunismo. Então a dialética revolucionária tem essa premissa, uma premissa diferente, ou uma função diferente da palavra dialética e do significado dialético do Aristóteles. Primeiro, ele ignora as verdades. As verdades sempre são burguesas, são da classe superior. Então a verdade do Marx não pode ser destruída, pode ser tergiversada, pode ser modificada. Eu que estou fazendo uma história, estou fazendo uma filosofia, o círculo de escola de Frankfurt, fizeram um trabalho de sistematizagem. O Bohr é fantástico por isso. O Bohr vai trazer, por exemplo, a ideia que está lá no Hobbes. O Hobbes vai quase imitar Jesus, dizendo assim, onde houver dois, a luta de poder, e o Foucault vai trazer um micropoder, isso enunciado, mas com essa tergiversação, que é a manipulação e que não, como se não existisse nenhuma verdade estabelecida na própria natureza. Isso leva as pessoas à loucura. É que esse movimento, minha leitura, obviamente, não, eu sei que não é só minha, mas assim, tem dois grupos fundamentais que estão na armação disso. As sociedades secretas, satanistas e marxismo. Isso a Igreja Católica, no século XIX, a Igreja Católica, Gustavo Barroso, toda aquela trupe de católicos ali, escreveram abundantemente sobre isso, não só no Brasil, na Argentina também tem muita gente que escreveu sobre isso. E apontavam fatidicamente três grupos como os inimigos da Igreja e, consequentemente, inimigos do pensamento ocidental: marxismo, Maçonaria, as maçonarias em geral, e o povo do livro. Eles colocavam junto nesse povo do livro. Daí que vem o Imperialismo nessa mesma onda. E é o lastro de estar atacando o inimigo comum que ele propôs, inclusive, no católico, antes dele ser reformado realmente. E a questão judaica é um tema fantástico, que vai ser estudado por todos os grandes sábios da Igreja Católica, e até hoje ele é estudado, e o atual Papa participava de um grupo desses na Argentina. Mudou um pouco, né, da ideia, mas em cima dessa ideia da dialética revolucionária. Ela não visa o conhecimento, ela visa destruir. Para em cima disso aí construir um novo. Porque eles estão guardando todos os valores que realmente interessam no sistema de mundo, de organização social. A ideia da nova ordem mundial está cada vez mais saliente. Eu queria te perguntar o seguinte, aqui eu no sentido eu mostrei no livro em PDF, é traduzido, acho que por o texto da internet. Mas o nome do livro é Sinagoga de Satanás. Ele conta uma história, e tem um outro livro junto também que fala aí um acaba fechando por a seguinte história. E, em primeiro lugar, a maior parte dos judeus que tem hoje na Europa, tinham naquela época, eles não eram judeus de sangue, eram judeus de conversão.
Porque eu tenho uma história, então, que é lá pelo ano 700 e pouco depois de Cristo, que os islamistas apareceram mais ou menos por volta de 632. Existia lá um povo chamado Czares, que era um sistema monárquico, né? Na Rússia? Não. Era no leste europeu. Então tu já sabe dessa história. E daí, esse povo acabou se convertendo. Eles tinham que virar ou cristão ou muçulmano. Mas aí, se virasse muçulmano, as cruzadas iam pegar eles. Se virassem cristãos, muçulmanos iam baixar o fio da espada no pescoço. E daí eles resolveram virar judeu, porque era um povo que ainda conseguia conversar com os dois. Ficaram meio tipo neutro, né? E daí, desses czares, então eram chamados czares, acho que não sei se tem a ver com czar, Casares, mas o livro lá depois ele Casares, e depois ele o transforma em czares. Czar vem de César. Hã? Czar vem de César. César. É uma emulação do Emulação que nem Kaiser na Alemanha. Kaiser Imperador. Vem da palavra César, que é o imperador do E czar também. que é entra naquela teoria de império que o Olavo tem, né? Na Europa, assim. O livro começa com como é que K falou que é czares. O autor, o Quester, tudo Quester, ele vai usar Casares, Depois ele vai, à medida, porque tem uma cronologia de datas, assim, à medida que vai passando, depois ele chama de czares. Esse povo aí, ele era no Cáucaso? No Cáucaso tem o maior império, tá? Mas aí são judeus de conversão, não judeus de sangue. Os chamados Askenazes. Desse pessoal que apareceu, nos Rothschild. Ano que vem nós vamos estudar E o esse movimento pessoal- revolucionário, nós vamos afundar nisso aí. E daí dessa turma aí tem o judaísmo tem duas linhas, né? Uma delas são os seguidores do Talmud. Que é uma linha de sangue. O Talmud, A linha de sangue vem de Espanha. sim, mas o Talmud não é o Velho Testamento, mas é uma interpretação do Velho Testamento. E dizem É uma espécie de atualização. Né? mas Tem que dizem- interpretar o Antigo Testamento à luz da realidade. pra- dizem ele é meio, momento, né? como é que eu vou te dizer assim, ele é pior do que o Mein Kampf falando mal dos judeus, sabe? Ele manda matar todos os cristãos. Pior que o livro do Islã. Só que daí, na verdade, os rabinos falam que sem o Talmud não é possível interpretar o Velho Testamento. Aí tu começa a ler as tiradinhas do Talmud e tu vê que é um troço completamente fora da casinha. É uma espécie de doutrinação ideológica do povo judeu. É. Se manterem longe de Cristo. Tipo a teologia da libertação. E aí já começa a entrar por esse outro. Desculpa a parte, mas puxou desse lado místico. Então, os católicos foram afastados com muita. Foram muito bem sucedidos. Quem tentou fazer isso aí, afastar os católicos do misticismo da religião. Mas existe essa parte também. Inclusive, toda essa discussão dentro do quadro do que a gente pode chamar de movimento revolucionário é um tema de estudo que a gente pode tratar até no ano que vem, né? Ou nos próximos, enfim, mas é um tema que tem que ser cuidado mesmo. Tem mais considerações a fazer, né? Ou concluir, não sei se você concluir. Aqui tem na página 19 do livro da terceira edição, tem só um parágrafozinho que é o que o Bruno fala deste livro, né? Então aqui ele diz que é um misto de memórias e ensaio filosófico, de reportagem e panfleto, de política e de metafísica. Tá? Então ele encerra aqui. Então a gente consegue perceber depois do transcorrer da leitura que ele vai abordar todas essas questões, né? O Olavo tem uma peculiaridade que ele também é jornalista, né? Eu não sei se ele também é filósofo, então ele fica nessa... Se ele primeiro é jornalista, depois é filósofo, fica nessa daí. Então, esse aspecto da reportagem, da investigação do fato, ele ajuda muito na questão da análise filosófica, que não são todos os filósofos que fazem essa... É uma habilidade, né? É uma habilidade assim, que facilita muito o trabalho, né? Escaramuçar documento, site, bem... Aí, assim, vai muito do cara. Mas como ele tem esse feeling da reportagem, isso, assim, facilita muito, né? E esse caráter jornalístico que volta e meia aparece, ele parece um natural, né? Tá junto. Exato. Tudo ali. Exato. Tipo assim, é uma das características do estilo literário, por exemplo, do livro. Exato, Depois você se toca, mas ele tem um caráter
do jornalístico. Sim. Tu tem essa precaução inicial. Claro, exatamente. E tu vê que, por exemplo, o jornalístico, muitas vezes ele vai trabalhar no campo retórico, né? Às vezes ele quer expressar uma opinião, né? Então, assim, cuidados nessa questão. Eu faço uma divisão didática, assim, para mim entender muito bem, assim, quem conhece realmente os estudos do professor e quem não conhece, né? O cara chega e fala assim, ó, esse cara só fala palavrão, opa. O cara está falando do exoterismo do Olavo, que é o EX, né? É o lado externo, é o público. O jornalista público, o professor Olavo de Carvalho, né? E o lado esotérico, daí no campo da religião, com S, que é o ensinamento fechado, né? Fechado entre aspas, qualquer um entra lá e estuda se quiser. Ele é fechado porque é complexo. Exatamente. É difícil de compreensão. Exatamente. E é onde está, na verdade, a obra mais porruda de filosofia, que são os cursos, né? Os cursos e o material, a própria, né, desenvolvimento filosófico dos livros também tem. Mas a grande produção dele a nível filosófico são os conteúdos dos cursos, né? Essa parte jornalística, que é geralmente exposta e é onde ele senta o cacete, ali é geralmente onde o pessoal que, assim, não tem aquele ouvidinho muito bom para ouvir umas duas verdades ali, ou ouvir um palavrão ali, o cara cai fora, né? Mas aquilo ali eu vou dizer assim, tipo, é a porta de entrada, né? Passou essa parte. Passou, exatamente, entendeu? Eu tenho que arrancar essa espada do escaneador. Isso, mais ou menos isso, entendeu? Mas é claro, é minha divisão na minha cabeça, isso aí não existe, assim, dentro da obra deles, tu vai ver, não existe, tá? É uma coisa didática minha. Eu já vi isso na minha frente, um amigo meu que gostava de ler e tal, eu falava muito do Olavo para ele. Ele já era aposentado de fora e tal, perto de um senhor, né? Muito bom amigo. E aí eu falava do Olavo e ele, isso faz, sei lá, 8 anos atrás, eu tinha os pontos. E aí, ele disse, cara, mas eu ouço o Olavo e fala aqueles palavrão aqui, me deixa mal, cara. Daí Não deixa quieto, vai ter saudação. fazer o quê, né? Obrigado. Não, alguém tem uma o cara é um porta-voz. E o neguinho está dizendo que se sente mal os palavrões que o cara fala, então assim, vai ver. Um cara desse politicamente correto. Totalmente engessado do politicamente correto. Lucas, na minha opinião, um cara desse ele não pode ler a obra do Olavo porque ele não tem estrutura na alma dele para aguentar o que ele vai ver. Ele vai pirar. Sim. O cara... E esse é o trabalho de destruição da alma, que essa linguagem que está sendo empregada na educação. Com certeza. Na verdade, tu está fazendo um diagnóstico, que a outra pessoa não tem capacidade para chegar Não a tem. esse lado de uma dialética Se ela se aristotélica. sentiu incomodada com o hora porra do Olavo, meu amigo, É igual chegar numa igreja, olhar uma gárgula e ir embora. ele é igual dele. Tu olhou a gárgula na porta da igreja, tu vai embora, porque não vai entrar na igreja, porque lá deve ser a casa de Satanás, porque tem uma gárgula do lado de fora. É o tipo de aluno que o Olavo não quer ter, né? Não, exato. Ele faz questão que não olhem as aulas. Ele é porque o Speak, quando você popularizou o xingamento do Olavo, causou de mal-estar, né? E aí ele disse, isso aqui tem um caráter. Daí ele deu uma aula sobre o uso do palavrão, isso aqui tem um caráter pedagógico. Primeiro é para você se orientar, e se não se orientar, ele tem que sair daqui. Uma marretada. Virou uma marretada. Ele tem um efeito pedagógico, porque tanto que nas aulas dele ele é um professor. Nos cursos Speak era de terapia dele, né? Ele sentava lá na aula dele, conhecia uma. Os cursos dele, ele falando dos cursos, tu imagina um velhinho de 80 anos lá, te servindo um chimarrão, um cara mais polido, a retórica dele, o jeito que ele fala no curso é muito bom de escutar. É calmante, não tem o throat speak, não, o throat speak era paulado, xingamento, tio grito, cheque frio. Morava bem. Muito humor embutido, né? Muito humor envolvido. Mas isso aí do Olavo tem vários facetes, ele diz também que os grandes homens criam seu campo de investigação e sua própria profissão. A profissão dele é ser ele. Ele não segue um conjunto predeterminado, depois ele vai trabalhando. O Goethe disse que o gênio cria sua própria profissão. Lá, por exemplo, o cara que inventou a profissão dele. Tinha um trechinho só que mais que eu queria falar do Harold Bloom, que tem uma nota de rodapé, não sei onde é que estava aqui agora. Página 20. É por aqui. O Harold Bloom é
talvez nem todos conheçam, um crítico literário americano, acho que ele está vivo ainda, se eu não me engano, mas ele é bem contemporâneo. E aqui ele está falando, na verdade, uma coisa que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente está estudando coisas que deveria ser estudado na academia, fora da academia, né? E aqui ele fala que ele fala da questão da literatura, porque ele é um crítico literário, né? O pessoal assim, vou estudar literatura, meu filho, vai para casa, não faz pós-graduação, vai para casa estudar, vai ler, e daí tudo. Eu acredito que essa seja a salvação, teoricamente, da universidade, né? Ou a destruição dela, por quem quiser que destrua. Mas a crença dele está muito centrada na questão do autodidatismo, né? Praticamente é um autodidatismo. E para casa estudar é isso, né? O Roberto acabou fazendo muito tempo isso, estudou fora e tudo, entendeu? Então Na verdade, quando eu entrei na universidade, eu estudei 7 anos, eu entrei para tocar luto e para ter certeza de que eu tinha razão, que é um escândalo. Antes eu não vou fazer, porque é uma falácia, mentiras, né? Assim como as sociedades esotéricas que eu acabei participando de algumas, é lavagem cerebral, você diz isso pode ler, isso não pode ler. E quando eu entrei na universidade, eu tive problemas sérios com os professores. Então, eram discussões teóricas. Assim. Na primeira noite da faculdade, eu não peguei capô. Esse negócio de socialismo, o socialismo é bom, enfim. Aí a primeira pergunta, que era mais clássica, né? Então por que nunca deu certo? Aí a pessoa se escapar, né? Na primeira noite, cara, na segunda noite. Já? Repetiu quantas vezes a academia? Eu não tocava em temas polêmicos, eu tocava em questões sociológicas e fatos históricos, por exemplo. Como eu fui leitor livre, comecei a ler com 8 anos, eu lia a história de quase nenhuma revistas de manchete que a minha avó tinha. Depois eu fui entrando em livro de filosofia, de história, de Dante, literatura clássica, assim, tudo aleatoriamente, sem método. Então eu tinha um nível cultural elevado comparado com o professor médio. Eu chamo de professor médio. Eles deixaram de ser formados, Foram obrigados. na verdade, eles ficaram. Vai. É típico isso. Mas é legal ver essa questão, porque o Roberto também ele acabou conhecendo, acho que o professor depois de um tempo mais. Né? O Olavo, na verdade, no programa do 27 que tinha uns artigos do Olavo em universidades federais, sem máscara. Lá no ano 2000 já eu trabalhava com informática, então eu já tinha acesso à internet desde 97. Eu sempre li as contravenções. Tudo que é proibido aqui na nossa vida normal, eu me interessava. E obviamente o Olavo já era uma contravenção. Então, não era só ele, Munir Massa e outros autores estrangeiros também. E muito em espanhol, porque em português não é muito parte da nossa literatura. Fraco. É isso aí. Eu queria convidar vocês, então, pessoal, para nós ir para uma olhada no sumário do Jardim. Um parênteses aqui no sentido que nós estávamos falando. O Olavo escreveu em 90 e publicou em 95. Ele fala que daí ele estava com o Bruno Tolentino. O Bruno voltou para o Brasil em 92, 3 mais ou menos, né? E o Bruno voltou para o Brasil e viu o país numa situação degradada, né? Era o cara que enxergava o que estava acontecendo, assim como o Olavo. E ele passou a conviver com o Olavo. O Olavo era o único parceiro de conversa do Bruno que tinha ali na época, né? E assim como o Bruno era o único cara que o Olavo podia conversar. E o Olavo fala que nesse período ele estava numa extrema pobreza, né? Ele teve que mandar a mulher dele para o Rio, e ele ficou morando lá num alojamento, lá em São Paulo, lá que tinha... O vizinho dele era um traficante de cocaína, do lado uma igreja pentecostal. Acho que ele morava no Rio e mandou para São Paulo. Pode ser, não lembro. Acho que o Bruno não tinha morado nem no Rio de Janeiro. Ou ele morava no Rio e mandou a família para São Paulo. Ele ficou sozinho lá, morando num troço que era um manicômio total. Era um prostíbulo, uma boca de fumo e uma igreja, assim, dentro de um condomínio, sei lá, bloco residencial, sei lá como é que chama isso lá.
Uma foto mais nada. É mais ou menos Não, isso. é menos a situação do Brasil. E ele estava vendo isso no momento em que ele escreveu a grande obra-prima dele. Isso que nós estamos estudando hoje. Então, O padre da Severino falou que a CNBB escolheu o pobre abstrato. E ele, como morava um bairro pobre, escolheu o pobre concreto, o pobre verdade. O Olavo também. Ele conviveu na pobreza, o ser humano verdade, não é pobre, abstrato, o socialismo. Sim. Isso aqui também, de certa forma, é um drama humano, né? Existência que não é perfeito, não é. exato. Sobre esse ponto que chamou a atenção, estava comentando com o Gustavo vindo para cá, achei interessante pelo início da leitura do livro, né, que o Olavo pega esse evento que ocorreu do Peçanha, né, e aí analisa a partir daquilo ali. Então, na verdade, uma coisa se apresentou para ele, né, na realidade do que, vamos dizer assim, ele estava vivendo, e o Olavo tinha uma bagagem, né, intelectual acumulada, né, e pronto para, vamos dizer assim, reagir àquele momento que se apresentou a ele e produzir essa obra, vamos dizer assim, né. Isso aconteceu, e vocês vão lembrar, na aula 6 do COF, lá, quando o Olavo fala da biografia do Eric Voegelin, e aí conta do Eric Voegelin, vamos dizer assim, me parecia que ele estava fazendo uma carreira certamente um tanto acadêmica, escrevendo sobre a mentalidade americana e tal, até o momento que ele começa a se deparar com o evento nazista, né? E a própria Gestapo batendo a sua porta, e ele vai para os Estados Unidos e aí começa a estudar os tomistas e tal, porque ele estava estudando, aí que está, antes dele ir para os Estados Unidos, que a Gestapo bateu a sua porta, ele já tinha escrito 2 livros sobre a questão de raça, e visto que aquilo lá era simplesmente só manipulação de massa, né? Ideologia de massa. Né? E aí ele estuda os tomistas e correlaciona a questão do destronamento de Deus, né, com a questão da ideologia de massa, né, dos revolucionários querendo destronar Deus, né, e usando das ideologias de massa para, vamos dizer assim, conduzir o povo, né? Com caráter salvacionista neste mundo. Mas o interessante, então, eu achei que, exato, mas achei interessante o fato que, vamos dizer assim, da própria, do acontecimento da realidade dele, então ele vai investigando mais a fundo a sua grande obra, né? Porque, eu diria, vamos dizer assim, com certeza, né, não é, enfim, né, a gente está aqui estudando, querendo entender a realidade. Eu, né, como veterinário, né, a gente está dando atenção pelo menos à família, né? Mas aí está estudando, e eu diria que, vamos dizer assim, a gente enfrentando as coisas do momento é que aparecem as oportunidades, enfim, de, através do estudo, reagir àquilo ali tudo e poder daqui a pouco escrever, ajudar isso aí, né? Registrar o momento e fazer uma coisa que é importante na realidade, né? Não no mundo dos sonhos, que é o mundo desse campo revolucionário aí, que na verdade quer fazer o mundo da fantasia, né? Quer criar o mundo, né? Enquanto que de um outro lado tem só aquele mundo que quer conservar, vamos dizer assim, os valores da civilização ocidental, é aí que está também naquela aula da aula 6, mostra, né, como é que essa civilização ocidental é o mundo do superior em termos de conhecimento, né? E é isso aí que você busca conservar. Perfeito. O Olavo sempre está batendo nessa questão da experiência da realidade que você está tendo, que você tem, né? E o livro, aqui ele expressou no livro isso. Ele partiu de uma experiência real na qual ele viveu. Tinha mais pessoas lá envolvidas, mas isso é parcialmente importante. O importante mesmo é que ele viveu aquilo e foi uma experiência que acabou saindo dessa obra, né? E ele diz que filosofia é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Eu fiquei muito tempo tentando entender o que significava isso, unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Ou seja, é exatamente isso, a experiência que ele viveu lá no MASP, quer dizer, unidade do conhecimento, ele esteve lá, ele viu aquilo e integrou tudo aquilo na unidade da consciência, né? Então, quer dizer, é uma experiência de vida que eu passei, tentei compreender isso, e depois retratou tudo isso na história das ideias e voltou de novo à experiência. No fim do livro, né, volta de novo ao MASP, né?
Então, quer dizer, filosofia não é um conjunto de teorias abstratas sobre... Não, filosofia, para o Olavo, é a unidade do conhecimento na unidade da consciência. Então, tem tudo a ver com essa experiência que vive da que ele tem, né, que todos nós temos, e ele nos provoca isso, nos estimula isso. Né? Tem que a própria... Tem um quadro do... Acho que eu lembro do Platão e Aristóteles. Está o Platão assim, né? Para cima, o Aristóteles com uma mão para cima e outra para baixo. Assim, né? Duas mãos, uma para cima e uma para baixo, Aristóteles. E o Platão estava assim, né? Estava para cima. Né? Então o Platão, o que ele fazia? Ele vinha descendo do campo das ideias para a experiência concreta. Né? Pegava o metafísico e puxava o físico. Fazia todo esse campo. Mas ele começava e vinha para baixo. E o Aristóteles era diferente, como ele era da própria área da biologia, ele estudava os animais em volta, uma coisa toda, ele partia da experiência concreta para depois fazer a subida. A abstração. Exatamente. Então é o Aristóteles, né? Aristóteles ali, para cima e para baixo. O Platão só aqui. Isso a gente vê também no Wegelin, né? Essa filosofia comunidade da consciência na unidade do conhecimento e vice-versa, que o Olavo fala, a gente está presente no Wegelin. A gente vê que o Wegelin é exatamente isso. E o Olavo é um bom discípulo de Wegelin nesse sentido também, como a gente vê lendo Wegelin, como o Olavo acaba estando presente lá, né? Eu não estou dizendo que o Platão é fraco, né? Eu acho que é o Platão. Fazendo uma constatação aqui, né? O Olavo segue mais o Aristóteles do que o Platão. Sim. Vamos dizer assim. Sem menosprezar Platão também. Que foda. Né? Pessoal, vamos só dar uma olhada na estrutura visualmente aqui então do sumário. O que nós vamos ter pela frente, o desenho, o mapa do que nós vamos ter aqui. O livro é dividido em 5 livros, né? A divisão em livro, na verdade, hoje em dia se usa capítulo, né? Mas se a gente pegar o próprio Platão, Aristóteles, eles dividiam os livros deles em livro, né? Uma vez eu peguei, nossa, a política, livro 7. Meu Deus do céu, livro 7. Nunca vou ler um negócio desse aí, mas eu estava com um na mão, né? Falei, isso aqui deve ser a introdução da política. Mas não, é que cada capítulo eles chamam de livro. Então isso também está presente na nomenclatura que o Olavo usou do livro. Então tem 5 livros aqui dentro, ou 5 capítulos. Cada livro composto por capítulos, então, né? E o primeiro livro é sobre o Peçanha, que é o que nós estamos discutindo hoje, vamos ver mais um pouquinho. O segundo é Epicuro, então o Olavo volta lá em Epicuro para investigar aquilo que o Peçanha estava se utilizando como a grande fonte do pensamento ético do Ocidente, que seria muito útil para o Brasil. Então o Olavo trata em 5 capítulos esse tema só de Epicuro. Ele faz uma investigação sobre a lógica de Epicuro, a cosmologia de Epicuro, a ética de Epicuro. Depois ele vai para Marx, né? Então ele já está fazendo o passeio, rastreando as origens do pensamento do Peçanha, né? Mostrando que o que o cara estava falando aquela noite tem uma base muito mais antiga e substancial, marcada por erros graves de ordem filosófica. Depois ele vai para o livro 4, que é Os Braços e a Cruz. Ele entra numa análise, então, de toda essa origem do pensamento materialista, ateísta, onde a esfera da transcendência é retirada da análise, é retirada da percepção da realidade. É uma investigação profunda aqui, tem 2 capítulos dentro desse livro, Os Braços e a Cruz. É o materialismo espiritual, onde vai fazer uma análise da divinização do espaço, divinização do tempo. Entra aqui a modernidade com Newton, Galileu, todo o movimento científico do Renascimento e do Iluminismo, faz uma análise profunda disso aqui, sempre no espírito de rastrear as origens daquele equívoco monstruoso que estava se manifestando naquela noite no MASP. Aí ali no capítulo 8 ele faz uma revisão do itinerário percorrido, então dá uma pausa, a gente respira um pouco ali para não perder o fio da meada de tudo que ele está falando, amarrar de novo os conceitos, a investigação, e aí vem para o livro 5º, aí sim ele vai falar
do núcleo teórico do livro, que é a teoria do império. Até então ele não falou em teoria do império. É aqui que ele vai falar da teoria do império. Vejam bem, lá na página 260, ele vai tratar do assunto que é a tese central do livro. E depois encaminha então para o final o livro. Esse aqui é o mapa da nossa navegação que nós vamos ter. Então, a tese central do Jardim das Aflições é de que a história do Ocidente é marcada pela ideia de império e de suas sucessivas tentativas de reestruturação, a cada momento com uma roupagem diferente, mas sempre com o mesmo objetivo: ampliar seus domínios até os limites do mundo visível, ou seja, a teoria do império. Isso vai culminar, né, no século XX, na ideia, então, do que nós chamamos de nova ordem mundial. Veja bem aonde esse livro vai nos conduzir. Está investigando Epicuro, a gente volta lá atrás, e vem vindo nesse sentido espiral que a obra vai tendo, culmina na teoria do império, numa discussão sobre as ideias do império que permeou a história do Ocidente. Vale ressaltar, não significa que a história do Ocidente é unicamente uma história do império. Não vamos confundir de que a ideia de império permeia a história do Ocidente com o Ocidente é a ideia de império. São duas coisas distintas. Tem outras coisas que estão presentes também numa história do Ocidente, que não só a ideia de império, mas a ideia do império permeia a história do Ocidente, assim como o Olavo também observa numa palestra por aí, que muito possivelmente a ideia de império também permeia outra civilização que não a ocidental. Mas esse trabalho ele não fez, ele não sabe também se alguém chegou a fazer e tal, mas é uma hipótese teórica que há que ser também talvez investigada. Urge investigar, diria um sábio da nossa contemporaneidade aí, né? Então, pode ser que tenha essa história do império também em outras civilizações, mas aqui é no Ocidente. Esse é o retrato, né, o recorte que o Olavo faz. O livro, como o Vinícius sublinhou ali, é uma investigação, então isso também dá um pouco do perfil do livro, uma investigação filosófica, portanto não é um tratado filosófico, também não é um manual, também não é uma história stricto sensu em termos de história das ideias políticas ou da história das ideias filosóficas, embora isso esteja presente, mas acima de tudo isso aqui é uma investigação. Por isso que eu gosto de chamar que a gente vai enfrentar uma jornada, uma navegação ao longo dessas páginas e desses capítulos, porque é uma investigação que vai sendo construída, né, dessa forma circular, espiral, dialética, e vai, à medida que ela vai avançando, vai entrando novos elementos que vão ampliando a compreensão e a própria substância dessa história que culmina no Peçanha. O Olavo observa aqui nessa introdução, então, que aquela palestra que ele estava no MASP eles anunciam como 3 objetivos aquele ciclo de palestras. Primeiro, dar um esboço cronológico das principais doutrinas éticas, esse era um dos objetivos do ciclo. Lançar luz sobre a questão da falta de ética no Brasil, né, trazer as pessoas à iluminação, à consciência disso. E, por fim, popularizar o debate a respeito. Aí, o que o Olavo fala? Que, no entanto, a seleção dos temas apresentados lá, o conteúdo delineado lá, desmentem os 2 primeiros e anulam o 3º objetivo. Nada daquilo que foi enunciado que seria feito através daquele ciclo de palestra foi feito. O primeiro erro, o Olavo destaca, foi que explanar a ética clássica como se fosse só Epicuro, que foi o que o Mota Peçanha fez lá. Ele amputou a filosofia clássica de Platão, Aristóteles, e disse que a ética era só Epicuro, né, ou substancialmente a ética de Epicuro. Então já há um falseamento da narrativa histórica sobre ética. O segundo erro do ciclo foi delinear a filosofia medieval como o Tribunal da Santa Inquisição em sua versão lendária. Então se falou um pouco lá de filosofia medieval, mas retratando filosofia medieval como o Tribunal da Santa Inquisição. Não existia Santo Agostinho, não existia São Tomás de Aquino, São Boaventura,
o fruto da filosofia escolástica, por exemplo, não foi tratado nada daquilo. A filosofia medieval foi as perseguições às bruxas. Aí o Olavo faz uma extensa nota de rodapé tratando um pouco da Inquisição, né? Dessa versão distorcida da Inquisição, como que se a igreja tivesse feito horrores no período. É um tema também que eu acho que merece uma investigação mais profunda, mas é consabido que existe toda uma visão fantasmagórica, mítica e lendária, que é a que a gente encontra nos almanaques, do que teria sido a Inquisição, que é fruto da propaganda anticatólica, anticristã, feita pelos iluministas, né, que popularizaram a ideia de Idade Média como Idade das Trevas. Aí o Olavo vai falar, né? Ou seja, estamos tratando de um grupo de intelectuais declaradamente empenhados na salvação moral do país, que conta ao povo a história da ética, faltando com a ética, para poder falsificar a história. Então a deformação da história da filosofia pela coleção, os pensadores, o Olavo vai tratar também. Ou seja, aí a gente começa a perceber o porquê que o Olavo começou a sentir um mal-estar de perceber que lá os caras querendo falar sobre ética, salvar o Brasil, né? O brasileiro precisa ter um pensamento ético, uma consciência ética, e os próprios arautos da ética estavam falseando completamente a história da ética para construir uma história futura, uma história vindoura do Brasil. O curioso é que hoje, olhando em retrospecto, a gente vê que eles tiveram um êxito nisso, né? Porque logo depois eles botaram o seu representante político no governo do Brasil com a eleição do Lula. A narrativa da ética teve um imenso sucesso, botaram o PT no poder, fizeram o que fizeram e hoje nós colhemos os frutos desse glorioso pensamento ético e dessas mentes iluminadas que estavam moldando toda a discussão pública, intelectual, jornalística. Uma pureza, né? É que eles colaram a ideia cristã de caridade, a ideia cristã de bondade. Também. Mas sempre o Estado tem que fazer, não eu. Eu não tenho que ser caridoso, é tudo coletivo, né? É o elemento marxista. Hoje em dia, eu já disse que o socialismo é cuidar das pessoas. Então, eles roubam. Se pegar alguns escritores cristãos, não vou ter um para citar aqui específico, eles vão dizer que Satã o tempo todo está copiando as ideias de Deus para desenvolver seu método de conquista. Não à toa, esse movimento revolucionário da nova ordem mundial entendeu que eles precisam ter uma base, se não for metafísica, supostamente metafísica. Essa religião biônica da nova ordem mundial, que encontra, por exemplo, na natureza, o elemento sagrado, quer dizer, eles são inteligentes o suficiente para perceber que essa base mística, supostamente transcendente, tem que existir, ou melhor, transcendente tem que existir, mas eles inventam uma alternativa biônica, né? E a religião ambientalista que eles propugam está aí para provar. As festas rave que o Alexandre participa de vez em quando lá. Mas é só para pegar. Essas são as exotéricas no X, como diz o Vinícius. Tem as esotéricas que são religião mesmo. Em que sentido isso? Sabe mesmo? Ah, perfeito. Não, o porão da coisa. A metafísica é real. Sim, claro. Não é alcançado por nós, mas é perceptível. Perfeito. Eu estou lendo o livro do H.G. Wells, a Conspiração Aberta, e tem 2 capítulos sobre religião. O livro é de 28 e 33, depois ele deu uma reformulada e publicou em 33 de novo. Ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, antes da ascensão do nazismo e antes da Segunda Guerra Mundial, num período extremamente turbulento do ponto de vista civilizacional, em que a ideia do progresso, muito em voga nos séculos anteriores, teve um tropeço, né, com a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, desemprego massivo nos Estados Unidos e na Europa. Então era um momento tenso ali quando ele escreveu o livro. E ele fala o seguinte, ele é um enaltecedor da ideia do progresso, né, material, como o grande fenômeno da humanidade, a nova fronteira que a humanidade alcançou foi o progresso material, e isso como sagrado, né?
pensamento iluminista, assim, mas ele diz, como nós vivemos uma crise, né, a crise é óbvia, ele diz, nós temos que ter uma nova religião, porque a religião antiga não dá mais conta dos paradigmas modernos que o progresso nos trouxe, e nós temos que construir uma nova religião. Ele fala nessas palavras, quer dizer, ele percebeu o H.G. Wells, que escreveu, o Wells escreveu Guerra dos Mundos. Isso foi em que ano? Ele escreveu em 28 e 33. Assim. É o período de maior crescimento da sociedade teosófica. Pois é, do qual eu acho que ele tinha alguma incursão por aí. Porque aquele livro, ele fala, assim, ó, a nova religião tem que... é a religião do progresso. Nós vamos ter que substituir toda a ideia metafísica que caracteriza a religião tradicional, né, Deus, a transcendência, e é uma religião materialista do progresso, do aperfeiçoamento humano, a ideia de perfectibilidade humana. Ele fala, o ser humano, nós vamos conseguir construir um mundo de eterna prosperidade, liberdade e paz. E aí eu fiquei, olha só onde a ideia de progresso tão cara aos liberais, a ideia de paz perpétua tão cara aos liberais, através do comércio, que gera paz, que está lá em Condorcet, está lá nos iluministas franceses, né? Então está tudo presente em Wells. E depois, hoje, passado 80 anos, 90 anos, 100 anos vai fazer, a gente vê como isso aí de conspiração aberta foi se sucedendo ao longo da história, mas de forma, né, sutil e não de forma declarada, como é o projeto do Wells, como é a proposta do Wells. Tem que ser ao natural, sem dizer que estamos fazendo uma conspiração. Ela vai ter que acontecer ao natural por esses meios. E os caras estão conseguindo. E faz um subtitar coisa contraditória, porque quando tinha 15 anos, 10 anos atrás, a moda era ser ateu. Agora as mesmas pessoas que eram ateias, agora eles são espiritualizados, e acho que vão encontrar Deus, uma rede, com um bala. Mas é o primeiro que destruir a primeira fé e depois oferecer outra. Exato, uma substitutiva. Isso. Eu não lembro quem dizia aqui. Nada é substituído sem ser antes destruído. A frase é Nietzsche. Pois então, e eles usam essas referências como método dele. Mas para entender esse processo, assim como para entender toda a herança marxista, é Marx, Lenin e o Gramsci. O resto tudo vem na mesma esteira. No mundo esotérico, começa com os iluministas. O próprio Kant, quando lança a ética dele, ele já fala de Deus ali, mas de uma maneira, aquele Deus maçônico, né, que está lá estático. Ele não está falando de um Deus cristão, tanto é que ele põe o imperativo categórico como uma base moral para o ser humano. Só ele pode conseguir, só Kant, nenhum ser humano mais tem que ter um nível de perfeição intelectual como ele se achava que tinha e de fato tinha. Então vai ser o iluminismo e as sociedades esotéricas e o marxismo, que são os três elementos que atacam o mundo ocidental. E eles permanecem. Perfeito. E a sociedade teosófica é a cabeça visível desse movimento. Com Blavatsky, que depois N. Bezante escreveu um livro O Plano, que eu já li, eu teria que ler hoje novamente, porque um cabedal do conhecimento que a gente vai adquirindo com o tempo fica mais fácil de entender. Está explícito ali, é quase como os protocolos dos sábios desse ano. Um plano de destruição do pensamento cristão para construir um mundo novo. É meio nietzschiano isso, né? Então, é um conjunto de filósofos, né, que abundam na nossa universidade, que estão ligados, direto ou indiretamente, a esses grupos, que são esotéricos. Ao longo desse livro vai ter várias partes que o Lavo vai entrar nesse assunto específico. Eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo, então eu me confundo. Ele cita o Rajneesh, que é Rajneesh, que é o Osho. Que é o Osho, é um hindu, ele diz assim que ele, é nesse livro aqui mesmo, que ele comete o mesmo pecado do Epicuro, que ou o mundo metafísico dele está certo e o método está errado, ou o método está errado e o metafísico está certo. Uma contradição. Então, eles ficam iludindo as pessoas com a possibilidade de um futuro melhor. Ela só vai descobrir quando tu mudar. Que é a ideia do budismo, né? Tem que chegar no vazio. Ou seja, esquece tudo que tu viveu, né? Você transforma num homem novo.
está presente no iluminismo. A proposta iluminista é essa, né? Apaga o É a passado. proposta do esoterismo, que é o novo satanismo, né? que a maçonaria moderna vai trazer, só que é de alto nível, né? É uma linguagem que, por um acaso da minha vida, eu entrei no movimento gnóstico, que tem uma fachada pública e uma fachada secreta. Mais tarde acabei sendo convidado para entrar na maçonaria, daí eu já estava vacinado, mas eu já tinha virado satanista, né? Então, quando tu entra nesses mundos, né, tu faz um trabalho de antropologia extremamente perigoso, porque tu fica preso. Né? E eu, de certo modo, eu tinha isso um pouco que o Olavo tem de investigação. Eu comecei a ler nas entrelinhas, daí comecei a flagrar a ideia de que era tudo véus de poder, de jogo de poder. Perfeito. O Olavo fez um curso, o Esoterismo na História e Hoje, que ele vai tratar, tem 5 ou 6 aulas, eu acho, o curso, né? Ele vai cavocar um pouco, é um tema que ele já tem uma experiência nisso nos anos 80, ele andou, 70 e 80, ele andou muito nisso aí, e ele cavoca um pouco esse problema, não, esse fato das sociedades secretas, esotéricas, como o fundo das coisas que... Só que daí o Olavo, na minha interpretação dele, ele releva uma influência, digamos assim, decisiva da maçonaria. Eu não sei, o Olavo tem uma opinião meio... Eu acho que seria tema para a gente discutir futuramente, é uma coisa extremamente longa. Né? É, sem dúvida, vai tocar, nós vamos chegar nele. São camadas. São camadas, O nosso amigo como diria o Lenin, um idiota útil. Perfeito. Ele não tem a menor noção de eleição. Exatamente. Ele está ali por interesses pessoais, o carreirismo, o status. Eu acho bonito com as suas 90% eu acho que é aqui. Não, mas tem um outro atrativo que tu tem acesso ao mundo intelectual, tu começa a ler. A maçonaria verdadeira, ela não ocorre aqui, ela ocorre no alto. Não é verdadeira, é a camada. Na verdade, a maçonaria, a loja da esquina é uma coisa. A grande outra coisa é o que está no último andar do prédio lá. Eles lá vão fazer a reuniãozinha deles, agora é assim. A maçonaria, como é que é o nome do músico? Esse Sibelius. Ela vai se aprofundar. Tem tipo 100 caras no mundo que sabem como fazer o resto, tudo. Só que esses caras todos estão assim no grau 33, todos já fizeram volta do espeto, consciente. Provavelmente viram o cara frente a frente, se é que ele tem cara. Né? Então, é um tema complexo, né? Como todos os sistemas que o Olavo vai trazer também, eu teria que fazer um ponto a ponto para entender onde eles atuam, no que atuam. Eu tenho andado bastante por esse Brasil e eu sou meio ligado a essas coisas esotéricas, tipo assim, curioso como tu também fosse, né? E eu vejo assim, aqui no Rio Grande do Sul não é tão evidente. Agora tu começa a ir de São Paulo para cima, a presença da maçonaria, um troço assim fora do normal. Eu não achava que era tão forte. A vida das pessoas gira em torno daquilo ali, entendeu? Irmão para cá, irmão para lá. Eu vi isso aí em Tocantins, é fora do comum. Se tu for olhar a praça lá, onde tem o Palácio do Governo, aquilo ali parece um templo maçom. Só tem em cima. O palácio do Tocantins e o palácio do Piauí. O do Tocantins é mais evidente, o desenho dele é maçom. Então, todas as figuras ali. Eu acho que é uma coisa que tu vai aí só para. Nós, como um grupo de estudo, acho que é uma coisa interessante de dizer. Eu estudei isso muito a fundo. A gente não pode trazer para o lado de preconceito. De repente, tem algum dos nossos amigos que possa ser mesmo. Né? E a gente vai manter o respeito. Essas pessoas, na verdade, elas não sabem onde elas estão enfiadas. E quem sabe, não estaria aqui. É esse aspecto também. E esses que sabem estão em graus elevadíssimos, são pessoas escolhidas a dedo, né? Eles passam realmente por provações, né? Bem típicas de filmes como Harry Potter, coisa assim, né? Portais. O cara, se ele não passar, nem eu entrei no IFE, num concurso que eu fiz, eu tinha que responder tudo à base de Paulo Freire e outros autores progressistas.
Eu vinha tentando concursos e não conseguia. Por quê? Porque eu pensava. Eu via uma questão da prova, eu pensava sobre a questão e ia responder aquilo que me parecia lógico. Não, tem que repetir o refrão. Quando eu descobri isso, eu decorei que os caras queriam que eu respondesse. Foi muito facilzinho, vai ser no primeiro. Ou seja, é um filtro. Né? Então, se tu não passa esses filtros, tu não sobe hierarquicamente. E a tua maçonaria também. Então, o cara que está na camada de baixo é que nem um petista aí que... Faz caridade. Não, ele é quase religioso. Né? Ele não consegue enxergar que o grande líder deles é corrupto. Não, ele está roubando, porque no socialismo é permitido roubar para a causa. Aqui funciona, tipo, essas lojas da cidade, funciona quase como se fosse um Lion, um Rota, parecido. Sempre tem alguém mais elevado, ligado a uma outra ordem fora daquilo. Mas aí tem alguém que às vezes direciona e falou, vou fazer a caridade para tal. Tu chegou a ser maçom ou não? Não. Mas de repente tu sabe. Mas aqui se eu for maçom... é uma maçonaria. Tá, mas se eu for com maçom... conhecimentos bem mais profundos. Não, minha pergunta é outra. Institucionalmente, bem simples. O cara que é da maçom, sou da maçonaria, participo lá há 10 anos, quero sair da maçonaria, me desvincular, tchau, não quero mais saber. É possível isso? Como é possível? Sabe disso? Para eles, não. Na prática, sim. A prática espiritual não tem a ver com o material. Vou tentar explicar. A grande questão... Vamos lá, se eu sou maçom, eu participo Se você é da maçonaria só por sair, tu só se afasta. Mas continua sendo maçom? Nunca deixa de ser. E se tu se converter ao catolicismo? Porém, se tu tinha algumas benesses, graças à maçonaria, essas benesses vão caindo por terra. Tá, elas desaparecem. Tá, aí tu sabe que vai sair, né? Tu sabe que Ou isso... seja, tu vai perder as vantagens que adquiriu materialmente, vamos supor. Mas do ponto de vista espiritual, ela é uma religião. E essa é a mentira que eles dizem que é só uma sociedade filantrópica. Né? Isso é uma fachada, né? Ela é uma religião, basta ler os livros dos autores importantes deles, todos tratam da religião. Então, desse ponto de vista, se tu é um cristão, você converteu ao cristianismo, está dentro da maçonaria, tu quer sair, vai ter que mandar uma carta para os caras. Vai sofrer todas as sanções possíveis, é como um judeu renegar o judaísmo, né? É muito semelhante à ideia. E o resto, a outra etapa é espiritual, a outra etapa é assim como tu pode... Como Deus vai tratar. Tu pode sair da tua participação das sessões, nunca mais ir e ficar por isso mesmo. Eu tinha um amigo, inclusive, que eu gosto de jogar xadrez, ele jogava fenomenalmente bem, o cara tinha múltiplos talentos. Assim. E esse cara saiu da maçonaria. Ele nunca me disse por quê. São temas extremamente complexos, né? Provavelmente ele não sabia que eu estudava isso. E ele perdeu quase todas as propriedades que ele tinha. O cara começa a perder casa, começa a perder... É quase como se tudo que tu compra, tu estando lá dentro, alguém é teu avalista ou tu é teu sócio. E no momento em que tu sai, simplesmente te tira. É muito bem organizado, é difícil de saber exatamente como eles estão atuando em determinado momento, mas existe um padrão de funcionamento. Na parte material. Na parte espiritual, Essa parte espiritual, se o cara for comungar e não queimar a língua, daí tá. na parte espiritual começa quando tu acredita no espiritismo. O kardeciano, o kardecista. Que é uma fachada pública da maçonaria, assim como vários clubes são fachadas públicas. O Lions Club É para cooptação. Lions do Rotter. Vai no Rotter, acho que também. Não, é que são cooptação. No mínimo, tu faz aquelas pessoas trabalharem, fazerem caridade, não como cristãos, mas como laicos. Não, tu vai atuar como laico. Só o fato de tu atuar como um laico e não como um cristão para fazer caridade, Te tu descristianiza. está desligando a ideia de caridade. Com a transcendência. E tu está eliminando o inimigo. Tu não, cara, é Neutralização. fantástico isso aí. Porque Por isso aí vem essas corridas pela vida, Instituto do Câncer Infantil. Câncer de mama. Exatamente, outubro azul, novembro rosa, e todo mundo engajado nesse processo. cara, isso aí é... isso E assim, ó, por isso que falando Só de estudar é uma
Essa questão do Lions, ou da maçonaria de ser legal, mas é tudo quanto é treino, é altíssimo. Porque Lions e Rota acaba ficando. Não, tu é isolado porque conhecimento isola. Não, mas é que tu não sai nem no mais. Estudamento, cara. Esse tipo de coisa eu vou até aqui. Fazer uma coisa depois do outro. O cabelo do lado. Davi? O Davi não ensina, mas começa a ler, mas esse negócio é macabro. O Everaldo tá mais punk que o Davi. Mais punk que o Davi. O Everaldo. E diz uma coisa, depois dessa palestra no MASP, que ocorre a transformação da CNBB, ou a CNBB ela já vinha? A CNBB já, desde a fundação, desde a fundação. Eles têm uma ligação com essa palestra? Não. Não, tem um bispo, não sei se não é o Arnes, que escreveu aquele livro Tortura Nunca Mais, que é sobre as torturas na ditadura. Já era, na verdade a Igreja Católica coloca o marco disso aí no Concílio Vaticano II em 60, né? Que é onde tem um livro do Roberto Mattei que trata desse livro. Dos dois grupos, a esquerda organizada e os conservadores debochando que todo mundo ali pensava parecido. Quem foi um dos meninos que falou que tem um Papa que é João maçônico ali antes do... O Papa João XIII é tido como maçônico, né? O cardeal contrário. Isso deve ser o Davi. Não, isso aí, aquele livro, o derradeiro Combate ao Demônio, está bem explicado. Só que a teoria saiu o seguinte: se ele foi escolhido maçônico, tu não tem mais Papa depois. Que daí tu acaba de derrubar a ordem da igreja. Daí isso é teoria conspiratória. Então, quando tu teve o primeiro Papa maçônico, tu não tem mais integridade da ordem, tu perde a ordem. Então a igreja entrou num vácuo. Então a ordem. Mas a igreja foi, o método gramsciano foi usado dentro da igreja. O método gramsciano, na verdade, é o método da maçonaria desde o tempo dos iluminados. Teve, assim, ao longo da igreja infiltrar o conhecimento científico no lugar da religião. Na verdade, ao longo da história da igreja, então, teve vários papas e também chamado antipapa. O antipapa é aquele que não é eleito canonicamente. Mas não perdeu a sucessão apostólica da igreja, ela continua, mesmo que o antipapa esteja ali, ou ele é derrubado, ele morre, mas depois se elege um papa, né? Francisco é antipapa ou é papa? É antipapa. É antipapa. Antipapa. Assim como é o Roncalli, Paulo VI, aquele que foi morto não era, morreu assassinado, antes de João Paulo. João Paulo II não era antipapa. João Paulo I. Como a gente vê isso, muito mais fácil do que pensar se ele é maçom ou não, é pelos frutos. Mas vamos ver o discurso desse papa. Ele fala em meio ambiente, ele fala em resolver a fome dos pobres, ele não fala em Cristo. Fala em abraçar os exames. Mas principalmente ele não fala em Cristo. Eu não me lembro do texto dele que ele cita Cristo. Eu tenho os discursos dele. Ali depois aquele conclave, dizer que o Papa era isso, era aquilo, eu não saberia dizer, porque o João Paulo II teve uma atuação bem conservadora, mas nem tanto, pelo no último. O Leão que sim foi conservador. Foi conservador porque ele disse que ele aprofundou a reconstrução que o João Paulo vinha fazendo. Mas o João Paulo tinha algumas coisas assim meio complicadas, né? Assim, põe em dúvida realmente a linha dele, mas a obra que ficou foi conservadora, o Bento XVI foi conservador. E esse, na verdade, que se fala, o atual Papa Bergoglio, Francisco, era para ser eleito no lugar do Bento XVI. Aí deu, não sei que rolo deu lá, que não conseguiram botar ele. E o Bento foi substituído por quê, afinal? Aí, eis a grande questão. ele pediu para sair, né? Pediu para sair. Não, mas é que tu é supostamente o sucessor. Tem que morrer. Então tu não tem que morrer. Para o Bolsonaro governando sem o exército. Tu tem que transferir. Bolsonaro governando com... Não, mas é um mítico. Um congresso. É um mítico. O Papa ele tem a figura mítica. A figura mística está nele. Então
só passa a figura mística, a morte. É um fardo, mas Tem uma teoria que ele está preso. A máquina midiática do Vaticano, ligada à máquina midiática internacional, qualquer coisa que ele tentar dizer que vai se desmentir quando ele está com ele fica muito feio. Né? Eu conversei com o padre de Sibeli, ele é um cara que teve formação para ser bispo. Ele estudou na Alemanha, na Espanha, na Itália, e ele não conseguiu ser bispo porque ele é conservador. Ele sabe grego, sabe latim, ele tem uma biblioteca que custou mais de R$30.000, ele falou, ele conhece o Fleming, conhece o Olavo, né? E ele me falou que o Papa Francisco, claro, ele é padre, né? Então, ele tem uma linguagem externa e uma interna. A interna ele é muito duro, ele toma decisões, ele tem um colegiado, se reúne, mas ele toma decisão sozinho, e ele afastou muitas pessoas da cúria, porque a cúria romana que tem um poder da igreja. E ele afastou muitas pessoas, tirou muitas pessoas, e ele é muito conservador nas decisões, ele segue muito a tradição da igreja. Quem é esse o? Logo? O Papa, não, Francisco, na visão que o padre falou, que internamente todas as decisões dele ele é meio intransigente e ele segue a risca, como deve ser. Mas a linguagem externa dele não é muito boa, ele dá muita confusão, tem muita gente que se aproveita disso e cria muita teoria. Isso é verdade, concordo plenamente. É que qualquer pessoa que tem intenção de cristianismo, como usou a palavra, para isso tudo não é questão. Para mim isso é lógico assim, não tem que ser. Ele faz um discurso, tem que cuidar do meio ambiente, nós temos que sanar a fome dos pobres, né? Tirar dos ricos, isso não precisa. Tirar dos ricos e dar dos pobres. E aonde vai o discurso? Tudo bem, tem que adaptar a linguagem ao público doutrina, mas tem que se adaptar sempre em limites, para que não perder a personalidade. E ele me parece, pessoal, minha opinião. Mas será que não é uma estratégia de tirar o foco, de deixar de ser o para-raio e construir, solidificar a coisa de dentro para fora? Não solidifica para mentir. Não mentir, de certa forma. Ajuda o adversário. Não, está promovendo o adversário. Mas o fato é que, simplesmente pela questão todos aqueles conservadores que foram colocados estão sendo tirados, né, pelo Bergoglio. Então isso aí, para mim, não tem, é uma coisa só, o cara é liberal, progressista. Não tem nem o que dizer. Pessoal, vamos dar um encaminhamento, entrar na curva final aqui. Tudo isso, eu acho que foi um baita aperitivo para o que nós vamos encontrar no decorrer do livro, tudo que nós falamos aqui, tudo. E isso vai voltar e... Tá ficando bom esse grupo, né? Começou, agora parece... Para o primeiro encontro, tá ótimo. Tá começando a ficar uma discussão de gente grande, né? Começando a ficar desconfortável. E tudo isso vai voltar, porque vai ter partes aqui no andamento dessa investigação que vai tocar nesses assuntos de maneira bem específica. Então vai ser oportuno nós retomar isso aqui com mais elementos para ordenar a conversa. O próximo encontro... Bom, vou fazer o fechamentozinho da nossa introdução aqui então. O Olavo primeiro desmontou a pretensão daquela discussão do ciclo de ética. Na verdade não queriam falar de ética, desvirtuaram o que é a história da ética e desvirtuaram a própria história da filosofia. E claramente aquilo tinha uma conotação, uma ambição política e ideológica, né? Não explícita, mas nítida para quem estivesse observando as coisas e consciente da realidade e do que estava talvez por trás da ambição do projeto das palestras. E o Olavo... Ele fala aqui, né? O PC não veio para mostrar o passado para moldar o futuro. E aí... Será que foi só ele que percebeu isso? De 300? Mas eu diria que com certeza... Eu chuto que com certeza... Tem uma base, tu não sabe que... Os 300, 400 ouvintes. Porque essa sensação de mal-estar, né? Isso quando eu estava lendo... Hoje tu vê alguém falando, tu te dá uma sensação de mal-estar. Um professor, alguém falando. Vou te complementar. O Olavo teve, na década de 90, na Farsul, um auditório cheio. O único que levantou para falar alguma coisa e concordar com ele foi o Décio Teixeira.
E ninguém entendeu o que o Olavo falou. É o senhor Décio Teixeira, que é o vice-presidente da nossa entidade, da Microsoft. O único que levantou e disse que o Olavo estava certo. E ninguém mais entendeu o que o Olavo falou. As coisas acontecem. Né? Claro que alguém mais pode ter percebido em maior ou menor medida, Entendeu? Não queria entender. mas graças a Deus estava o Olavo lá, Ele conseguiu, de repente... que também sentiu isso, mas foi capaz de produzir isso aqui, né? Então, Peroto era ele estava com a faca no nosso calcanhar daqui, simplesmente não conseguiu encostar. O Peroto é um Deus. vamos voltar aqui, eu vou parar de gravar, viu? Tá gravando, viu? Então vamos falar. Ah, tá gravando? Então vamos falar. E o Olavo vai dizer, bom, na verdade esse tipo de conduta do Peçanha que estava acontecendo aqui na palestra já aconteceu no projeto Os Pensadores, que é aquela coleção Os Pensadores que nós temos no Brasil, disseminado nas universidades, como a história do pensamento filosófico. Já há uma distorção profunda da história da filosofia. A Editora Abril, depois a Cultural também e tal. Quer dizer, ele fez uma história das ideias ou da filosofia que amputou uma série de filósofos fundamentais da história da filosofia e inseriu uns quantos que nada tem a ver. Não pegou livros importantes, não pegou livros... Isso, secundários e tal, e inseriu outros tantos que nada tem a agregar. Então, quer dizer, o projeto anterior do Mota Peçanha já revelava essa ambição de distorcer o passado para moldar o futuro. E o que é mais trágico disso tudo é como a gente vê como essas bases filosóficas, intelectuais, bibliográficas que se aconteceu nos anos 80, 70, 80, 90 no Brasil, deu frutos depois na esfera da política. E é o que o Olavo captou desde aqui, né? Desde que ele captou tudo isso. Será que essa pessoa ele fez isso deliberadamente ou porque ele acreditava mesmo que ele deveria mudar a percepção da realidade? Eu fiquei com essa dúvida também, mas eu percebi que pelo acredito do lado, assim, essas pessoas sabiam o que estavam fazendo. A segunda geração, tipo, um Vladimir Safato da vida, mais tipo, e esses não sabem nada. Isso. Eles sabem que são marxistas, eles querem a revolução e sabem como ela está sendo aplicada. E eles sabem que estão a serviço disso. Só que eles estão num padrão intelectual inferior ao dos comunistas dos anos 70, por exemplo. Eles já estão mais... Mas eu acho que sim, que eles sabiam perfeitamente o que estavam fazendo. Porque tinha Chauí também por trás dessa organização, era secretário da Cultura de São Paulo. Paulo Freire era vivo, bem lembrado. Já estão por funcionar bem. Então, isso aqui foi um projeto deliberado de formação de base de discussão. Porque o Vladimir Safato não parece ser capaz de pegar o Epicuro e daí conseguir obscurecer 1000 anos de história. Não, obscurecer consegue, desde que tu sabe o que vai fazer. Pois é, mas ele não parece ter capacidade, ele não conseguiu ganhar um debate com o Stefano Molyneux, que aliás, o Stefano Molyneux trucidou o Safato. Não. No caso brasileiro, a incumbência de figurar no papel de consciência filosófica nacional foi atribuída ao grupo de professores universitários que orbita em torno de Marilena Chauí, titular da Secretaria Municipal da Cultura, organizadora do ciclo de ética do MASP. Foi a batatinha que organizou. Quem foi lá já era da turma. Tu já vê as figuras por trás disso aqui, é claro que isso tinha. Vai dizer que a USP, como é que é a expressão que ele usou? Exato. Eu não tenho lugar. Só que o processo ocorrido da década de 70 até essa reunião foi o próprio processo que criou essa patota, foi o próprio processo que, quando tem o encerramento disso, deixou a patota começar uma nova ordem educacional. E ficou todo mundo de fora, aquilo ali acho que era a primeira novidade que se via em muito tempo, era as primeiras conversas abertas. Claro. Pós-ditadura, porque nós era 90, então quer dizer, fazia 2, 3 anos que a democracia estava vigorando no país. Beleza, mas não dá para pensar que começou aí. Não, é o que ele está dizendo. Pelo menos trabalhar.